O Brasil Justiça desta semana vai abordar a experiência do mandato da juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Gabriela Quinal, no exercício da Relatoria Especial para a Independência de Juízes e Advogados das Nações Unidas. Magistrada há 15 anos, é a primeira brasileira e também a primeira juíza a assumir esse mandato. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço de participar deste programa, Renata. Como é feito o processo de seleção e nomeação para os mandatos dos relatores especiais da ONU? As vagas das relatorias especiais são todas divulgadas no site da oficina da Alta Comissionada de Direitos Humanos. Todo o procedimento de seleção é público e ocorre por meio da internet, de maneira que qualquer pessoa do mundo tem condições de se habilitar e de se inscrever para uma das vagas de relatores especiais das Nações Unidas. Baixa-se o formulário no site da internet e ele deve ser preenchido em um dos idiomas oficiais das Nações Unidas: chinês, russo, arábico, inglês, francês ou espanhol. Como se dá a seleção? É formada uma comissão de 5 embaixadores, uma de cada continente. Esses embaixadores se reúnem e eles estabelecem critérios de seleção desses candidatos. Então, o preenchimento da vaga é pautado na técnica e na expertise dos candidatos. Além disso, também se exige que sejam pessoas capazes de atuar com independência e imparcialidade, objetividade e não seletividade, tanto dos Estados-membros como das entidades não governamentais. Elas devem ser capazes de participar do certame sem a promoção do uso do lobby, porque o lobby pode justamente comprometer essa característica fundamental aos relatores especiais, que é a característica de independência e imparcialidade. Depois de concluído o processo de seleção pela comissão, a comissão promove uma lista tríplice e envia para o presidente do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O presidente indica um dos nomes no primeiro dia da sessão do Conselho de Direitos Humanos e no último dia da sessão é feita a votação do candidato por todos os Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos através do voto. Quais são as atividades desenvolvidas pela Relatoria Especial no mandato? Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que o exercício do mandato é pro bono. Nós não recebemos remuneração das Nações Unidas para realizar as atividades do mandato. Nosso objetivo principal é exercer o monitoramento de direitos humanos. No meu caso, o tema do meu mandato é a independência de juízes e advogados, independência do funcionamento do sistema de justiça. De que modo eu exerço as minhas atividades? Quais as atividades que eu posso desempenhar para cumprir a minha função como relatora especial? Eu devo escrever 2 relatórios anuais. Eu apresento um desses relatórios para o Conselho de Direitos Humanos em junho, e eu apresento o outro relatório para a Assembleia Geral da ONU em outubro de cada ano. Além desses relatórios temáticos que dizem respeito a matérias substanciais do tema independência judicial, eu também recebo denúncias no mandato de eventual violação à independência judicial, qualquer tipo de ataque, ameaça, tanto de natureza institucional como ataque pessoal a um juiz, a um promotor de justiça, ao advogado no exercício das suas funções. Eu também participo de conferências internacionais, regionais, seminários, consultas regionais, internacionais, para ajudar e prestar uma espécie de assistência técnica aos estados ou a entidades não governamentais, sempre que solicitada e seja possível pela agenda. Uma outra atividade do mandato é a realização de missões. Eu sou convidada pelo Estado a ir ao país, conhecer o sistema de justiça, identificar quais são os espaços
que possam existir no sistema e que possam autorizar algum tipo de manipulação ou interferência indevida no Poder Judiciário. E, além de todas dessas atividades, eu também posso enviar cartas aos governos quando eu recebo denúncias de violações de direitos humanos. Além das cartas solicitando informações ou pedindo providências quando há algum tipo de denúncia, né, eu também posso emitir comunicados de imprensa chamando a atenção do caso de toda a comunidade internacional. A senhora falou das missões, que já participou de algumas missões, já foram mais de 10, né? Eu queria saber qual foi que a senhora encontrou mais dificuldade para trabalhar. Cada missão possui suas particularidades. E é bastante interessante perceber como a mentalidade e a forma pela qual se compreende a independência judicial por parte dos atores do sistema de justiça, por parte dos poderes de Estado, por parte da sociedade civil, e de que maneira esse entendimento afeta o funcionamento do sistema de justiça. Por exemplo, numa determinada oportunidade, antes de iniciar uma missão, eu tive que conversar com os representantes do executivo, porque como eu estava conhecendo o sistema de justiça, eu pedi que me reunisse com os atores do sistema de justiça, com as cortes de justiça e com os magistrados, sem a presença de nenhum representante do governo. E houve uma grande resistência disso, porque eles queriam acompanhar todas as reuniões. E então foi como que explicar para eles o que significava independência judicial e princípio da separação de poderes, que já estava estabelecido na Constituição daquele país. E aquilo foi bastante interessante para mim, porque parecia elementar essa compreensão, mas não era por parte do governo. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Gabriela Quinal, vai falar sobre a sua experiência como relatora especial para a independência de juízes e advogados das Nações Unidas. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. O curso Proteção aos Direitos Fundamentais e Dignidade Humana, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, ocorrerá nos dias 9 e 10 de outubro na Escola da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A escola disponibiliza 50 vagas aos interessados. Os magistrados devem se inscrever até o dia 7 de setembro no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o mandato da relatora especial para a independência de juízes e advogados das Nações Unidas. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Gabriela Quinal, vai falar mais um pouco da sua experiência no exercício das atividades desenvolvidas no seu mandato. Doutora Gabriela, como relatora especial, qual é o maior desafio para a independência do sistema judiciário? Inicialmente, Renata, é importante compreender que a independência judicial assenta-se em dois princípios fundamentais. O princípio do Estado de Direito e o princípio da separação de poderes. O Estado de Direito, de acordo com a definição dada pelo secretário-geral das Nações Unidas em 2004, é um princípio de governabilidade no qual todas as pessoas, instituições e entidades, públicas e privadas, inclusive o próprio Estado, devem cumprir as leis e ser responsáveis por esse cumprimento. Com especial ênfase de que tais leis sejam consistentes com as normas e com os estándares internacionais em direitos humanos. Portanto, leis que autorizam a concentração de poderes em uma só pessoa, entidade ou instituição, ou que violem os direitos humanos, atentam contra o próprio Estado de Direito e a democracia. Por isso é preciso monitorar constantemente
todas as tentativas de manipulação indevida da lei, que seja aprovada por uma maioria parlamentar, a fim de que o Estado de Direito não se converta em uma chancela legal ou constitucional dessa concentração de poderes. Especialmente quando essas leis suprimem qualquer mecanismo de controle dessa legalidade e que evite que se coíba abusos de poder. Desse modo, alguns exemplos concretos que nós temos recentes são as tentativas de suprimir ou diminuir o poder de investigação e de atuação do Ministério Público. Nós temos exemplos relativos às ações que visam restringir a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de associação. Temos também muitas tentativas de politizar o judiciário através da politização dos conselhos de justiça. Por tais razões, os desafios contemporâneos são enormes à independência judicial. Precisamos fortalecer o Estado de Direito, consolidar o processo democrático e instituir mecanismos que assegurem o fortalecimento da democracia. Portanto, são desafios contemporâneos à independência judicial, que se consolide o Estado de Direito, que se respeite efetivamente o princípio da separação de poderes e que se implementem mecanismos hábeis a fortalecer a democracia no Estado. O seu mandato oferece a oportunidade de conhecer em loco os diversos sistemas judiciais. Como a senhora consegue interagir com as associações de juízes e, ao mesmo tempo, somar esforços para garantir a independência do judiciário? No exercício do mandato, é extremamente importante a obtenção de informações confiáveis. Então, a interação do mandato, tanto com entidades governamentais e não governamentais, é de extrema valia. As associações de juízes são entidades que têm essa confiabilidade no que diz respeito ao fornecimento de informações. E eu tenho incentivado as associações de juízes a participar dos fóruns de discussão das questões relativas à independência judicial, tanto internamente, com os magistrados, com as cortes de justiça, com os conselhos de justiça, quanto com os poderes estabelecidos do Estado e com a sociedade civil. Uma sociedade democrática exige diálogo e as associações de magistrados têm que poder participar desses diálogos. A senhora teve alguma experiência marcante nessas missões que a senhora acompanhou? Muitas experiências marcantes. Cada missão, ela é dotada de muitas peculiaridades. Por exemplo, em Moçambique, eu tive a oportunidade de participar da reestruturação do sistema de justiça, do processo de identificação das pessoas a nível nacional. Eu tive a oportunidade de contribuir com a assistência jurídica, a instalação da assistência jurídica gratuita. A missão do Paquistão foi marcada, por exemplo, pela força da Suprema Corte e pela forma como eles utilizam o Instituto do Suomoto. O Suomoto é um mecanismo de natureza constitucional em que autoriza a Corte Suprema a atuar de ofício em questões que sejam de importância pública e que, de alguma forma, impactem o cumprimento de direitos fundamentais no Estado. Foi, para mim, de igual modo, extremamente importante conhecer a Corte Federal do Sharia Law, que é a única corte dessa natureza no mundo. E, ao mesmo tempo, perceber as dificuldades que o país enfrenta em tentar compatibilizar princípios do direito islâmico com direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Também foi muito interessante e marcante acompanhar nos estados do leste europeu, Romênia, Bulgária, Turquia, as discussões acerca das atribuições e competências de entidades do Estado relativos à Justiça, Ministro da Justiça, Ministro do Interior, Conselho da Magistratura, Poder Judiciário, Ministério Público,
acerca de suas próprias funções, de como eles poderiam atuar de maneira independente entre executivo e judiciário, principalmente pela cultura que eles têm e da visão bastante enfática em relação ao papel do Ministério Público. Então são experiências marcantes, como a da Colômbia também, quando eu estive em missão, em que vivia em 2009 todo o processo de justiça e paz, de adoção de medidas de luta contra a criminalidade organizada e o narcotráfico, e em cuja luta a Suprema Corte teve um papel fundamental, mas que teve seus magistrados ameaçados de morte, com atentados concretos contra a sua vida. Então são muitas as experiências e que o mandato oportuniza, que se conheça e traz uma perspectiva muito mais abrangente do que seja independência judicial. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Gabriela Quinal, vai falar sobre as preocupações e o cenário relativo à independência judicial. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Rio Grande do Sul é ser livre, é poder expressar livremente suas convicções, suas ideias, sua criatividade jurídica e também poder expressar o seu compromisso com a sociedade e ter a honra de atuar junto a um poder judiciário que merece a confiança da sua sociedade. A Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Rede Latino-Americana de Juízes, promove o 8º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial, que será realizado de 25 a 27 de novembro na Escola Judicial Espanhola, em Madrid. 10 vagas estão disponíveis. Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de setembro no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o mandato e a experiência da relatora especial para a independência de juízes e advogados das Nações Unidas. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Gabriela Quinal, vai falar sobre as preocupações e o cenário relativo à independência judicial. Doutora Gabriela, qual é a sua maior preocupação em relação ao funcionamento independente da justiça? A minha maior preocupação é a dificuldade que o Estado possui em investigar, processar e punir violações de direitos humanos. As violações de direitos humanos são aquelas cometidas por agentes do Estado que têm o dever legal de proteger as pessoas, de proteger a sociedade. Mas, na realidade, atuam de maneira que extrapolam o exercício de suas funções e cometem crimes. E normalmente esses crimes são realizados contra as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, como por exemplo as mulheres, os idosos, discapacitados, crianças, pessoas que vivem em lugares afastados, ou então contra grupos minoritários ou negros. A minha preocupação é que essas violações incluem todas aquelas violações cometidas desde a época do período da ditadura militar e que não foram investigados, processados e punidos. Essa é uma semente de violência, essa é uma semente de impunidade que a gente precisa extirpar da nossa sociedade. Essas violações englobam todos os tipos de condutas criminosas, como contra a integridade física, mental, intelectual, emocional, vida das pessoas. Alguns exemplos dessas violações são os casos de detenção arbitrária, sem um mandato, uso de meios de tortura, meios cruéis que atentem contra a integridade física para a obtenção de provas, desaparecimento de pessoas, assassinato sumário de pessoas. Nós estamos vendo essas notícias todos os dias na mídia.
Essa violência de hoje é fruto dessa semente que não foi extirpada no passado. Além disso, é importante lutar contra essa impunidade, porque os agentes do Estado precisam ter consciência de que eles não estão acima da lei, de que eles não são imunes às leis e que eles são responsáveis por seus atos. Além disso, há um outro aspecto importante. É importante para as vítimas saberem que os violadores de direitos humanos foram punidos. Quais são as discussões atuais relacionadas ao seu mandato dentro das Nações Unidas? A discussão atual dentro das Nações Unidas se refere ao estabelecimento da agenda pós-2015 com os objetivos de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos do mundo. No relatório que eu vou apresentar à Assembleia Geral da ONU em outubro deste ano, eu procurei enfatizar a imprescindibilidade de que nessa agenda de desenvolvimento sustentável, essa agenda pós-2015, ela seja norteada pelos princípios do Estado de Direito e por conceitos de direitos humanos, de maneira que se estabeleçam metas que promovam o desenvolvimento sustentável, não só numa perspectiva de desenvolvimento econômico. Desse modo, eu procurei destacar a importância do acesso à justiça como um mecanismo que promova a ruptura do círculo vicioso da pobreza, da vulnerabilidade e da exclusão. O acesso à justiça é um instrumento importante de accountability do Estado. O acesso à justiça é um direito crucial que assegura todos os demais direitos, civis, econômicos, sociais, culturais e políticos, especialmente quando esses direitos são violados ou não são efetivados. Dessa maneira, eu procurei destacar a importância de um sistema de justiça que funcione de maneira transparente, independente e imparcial, que promova julgamentos justos e que promova acesso à justiça a todos de maneira igual, para promover esse desenvolvimento sustentável. O mandato da senhora termina no dia 31 de julho de 2015. Como é que a senhora analisa o trabalho desenvolvido nesses últimos 5 anos? Os últimos 5 anos foram de muito aprendizado no mandato. Desde sobre o funcionamento dos sistemas de justiça no mundo, até o funcionamento interno das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos, da Assembleia Geral da ONU, da Oficina da Alta Comissionada de Direitos Humanos. Eu era juíza, eu sou juíza no Mato Grosso, exerci as funções da magistratura e o exercício da relatoria especial ele é diferente do exercício do gabinete do juiz. Da minha parte, eu procurei inserir alguns temas importantes na agenda do meu mandato, como, por exemplo, a importância da capacitação de magistrados em direito internacional de direitos humanos, e da questão de gênero, tanto no âmbito da administração da justiça como na esfera criminal. Eu inseri o tema do funcionamento das cortes militares, da assistência judiciária gratuita às pessoas que não têm condições de prover e de custear um advogado. Eu inseri o tema do acesso à justiça agora no próximo relatório. No momento, estamos trabalhando na elaboração de um manual que possa ser utilizado pelas escolas judiciais, na capacitação de magistrados em direito internacional e em direitos humanos, no sentido de auxiliá-los na aplicação de tratados internacionais firmados pelos Estados no âmbito doméstico. Eu espero que esse manual seja o legado do meu mandato ao judiciário e aos magistrados do mundo. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Mônica De Luca, sou juíza em Santa Catarina há 15 anos e sou vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Escolhi ser juíza porque é a profissão que me daria a possibilidade de fazer diferença na sociedade em que eu vivo. A dica que eu deixo para quem quer seguir a carreira da magistratura é que internalize o compromisso ético de trabalhar pela construção da cidadania e de construir uma sociedade melhor.
Agradeço a juíza Gabriela pela entrevista. Eu que lhe agradeço. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.